Neste dia quero cumprimentar a Igreja com a paz de Deus e quero vos convidar a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2. E a nossa leitura vai incidir do versículo 1 até ao versículo 7. E eu vou passar a ler. Escreve ao anjo da Igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Jesus, ele marcou a história mundial. Jesus, ele marcou a história de vidas reais, de pessoas reais. E hoje, Jesus continua a querer marcar a vida de muitas pessoas e de muitas vidas. Para isso, Jesus instituiu sobre si a sua Igreja, a qual marcou para que a Igreja ela fosse vencedora. Aleluia! Por causa disso, hoje eu quero falar convosco acerca das 5 marcas de uma Igreja vencedora. O livro que acabamos de ler, o livro de Apocalipse, é um livro interessantíssimo. É um livro interessantíssimo para a Igreja de todos os tempos e de todos os lugares. Por isso, um livro interessante para a Igreja dos dias de hoje. Um livro interessante para nós. O livro de Apocalipse, ele foi escrito exclusivamente para a Igreja. Por isso, ele foi escrito também exclusivamente para nós. No Apocalipse, nós somos levados a olhar para um Cristo vencedor e conquistador que vem para vencer e conquistar juntamente com a sua Igreja. Assim, com este objetivo de vitória, somos levados neste texto de Apocalipse a olhar para a Igreja de Cristo que estava em Éfeso. Gostava de passar sobre alguns contextos neste dia. E o primeiro contexto é o contexto da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade grega sob o domínio romano. Sob o domínio romano, esta cidade cresceu tanto que em extensão e com os seus 250 mil habitantes, somente ficava atrás de Roma, a capital do Império. Éfeso tinha o porto marítimo mais importante da Ásia Menor. Foi descrita como o maior centro de comércio exterior da Ásia. Éfeso foi considerada a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Tinha um grande templo à deusa dos romanos, Diana, mas também Ártemis, dos gregos. Foi um dos berços da filosofia. Era filosoficamente e culturalmente muito avançada. Era uma grande cidade culta, mas ao mesmo tempo mística. Filosófica, mas ao mesmo tempo imoral. O contexto da evangelização de Éfeso. Paulo, nas suas viagens missionárias, chegou a Éfeso e permaneceu naquele lugar por 3 anos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e versículo 17, nos informa acerca dos resultados da evangelização, dos resultados do ensino de Paulo, com gente a arrepender-se dos seus pecados, com gente a queimarem os livros do ocultismo, outros a voltarem as costas à imoralidade. Durante a primeira prisão de Paulo em Roma, Paulo escreve uma carta à Igreja de Éfeso, que é aquela carta que nós temos hoje nas nossas Bíblias, a que chamamos de Efésios. E Paulo escreveu esta carta a agradecer a Deus pela fé e o profundo amor que existia na Igreja de Éfeso.
Significa que Paulo, mesmo estando preso, ele ouviu falar acerca da fé e do amor desta igreja de Éfeso. Depois disso, também Timóteo, ele foi pastorear esta igreja. Depois de Timóteo, mais tarde, temos também o apóstolo João, que vai pastorear esta igreja. O contexto da igreja de Éfeso. A revelação de Jesus que João nos traz neste livro do Apocalipse, acerca desta igreja de Éfeso, é de uma igreja composta agora por uma nova geração de crentes. Desde Paulo, passando por Timóteo, até João, um dos pastores da igreja e escritor desta carta de Apocalipse. Passados 40 anos, Jesus vai destacar 4 virtudes de Éfeso a serem imitadas pela igreja. E uma virtude que se perdeu no tempo, mas que precisa de ser restaurada e que Éfeso também precisava de restaurar. A estas 4 virtudes presentes e uma virtude perdida, vou chamar-lhe as 5 marcas da igreja vencedora. Primeira marca da igreja vencedora: fidelidade na doutrina. Éfeso era uma igreja fiel na doutrina. A expressão de Jesus usada no texto do versículo 2 é a expressão não podes sofrer os maus. Podemos dizer que doutrina significa ensino. E esta igreja tinha ensino das Escrituras Bíblicas. A igreja de Éfeso sabia realmente o que era bem e o que era o mal. A igreja conseguia perceber o que era moral e o que era imoral diante de Deus. A fidelidade desta igreja ao ensino bíblico capacitou-a com a fé e com a graça necessárias para viver agradando a Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos trabalhosos. Quero lembrar que o contexto da cidade era um contexto de imoralidade. Não uma imoralidade diante dos homens, mas uma imoralidade diante de Deus. Mas o ensino bíblico capacitou a igreja a identificar os maus e a identificar os mal-intencionados. Só é possível identificar o bem e o mal diante de Deus se conhecermos corretamente a doutrina bíblica e percebemos neste texto que Jesus enalteceu esta importante marca na igreja de Éfeso: fidelidade na doutrina. Segunda marca de uma igreja vencedora: discernimento espiritual. Éfeso era uma igreja com discernimento espiritual. A expressão de Jesus usada no texto do versículo 2 é a expressão puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são e os achaste mentirosos. Ao ouvir as Escrituras, o aprender de Cristo e a fidelidade à doutrina trouxeram resultados à igreja de Éfeso. O conhecimento bíblico capacitou a igreja de Éfeso a discernir a verdade, a discernir as intenções por detrás de tudo aquilo que via e de tudo aquilo que ouvia. Jesus identifica no versículo 6 as obras dos nicolaítas. Gente que misturava as Escrituras com filosofias e misticismo. Pregavam uma vivência sexual livre, sem compromissos, juntamente com encontros espirituais místicos que resultavam num estímulo à imoralidade. Mas nos diz o texto que a igreja os achou mentirosos. A igreja tornou-se intolerante com as heresias, intolerante com a imoralidade. O discernimento espiritual trouxe à igreja uma vida de separação das falsas doutrinas e das falsas obras, de maneira que Jesus enalteceu esta importante marca na igreja de Éfeso: aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Éfeso tinha discernimento espiritual. Terceira marca de uma igreja vencedora: uma igreja envolvida com a obra de Deus. Éfeso era uma igreja envolvida com a obra de Deus. A expressão de Jesus usada no texto do versículo 2 é a expressão: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência.
A igreja de Éfeso não era uma igreja apenas teórica, era uma igreja que agia. A palavra grega para obra é kopos, que descreve o trabalho que nos faz suar, um trabalho duro, um trabalho que requer de nós esforço, dedicação, concentração, paciência. Precisamos de lembrar novamente o contexto da cidade. Éfeso era uma cidade extensa e populosa. Era uma cidade culta, filosófica, mas era uma cidade mística e uma cidade imoral. Apresentava um ambiente difícil para se viver. E o mais fácil para esta igreja seria, naquele tempo, fechar-se em si mesma e não se deixar corromper pelas heresias, quanto mais trabalhar para difundir o Evangelho numa sociedade que cultuava o imperador romano e tão contrária à fé. Mas na igreja de Éfeso havia labor. Na igreja de Éfeso havia trabalho. Na igreja de Éfeso havia esforço, havia dedicação. E como resultado desse intenso trabalho, o Evangelho, ele espalhou-se por toda a Ásia. Aleluia! Os resultados, eles não aparecem somente porque sim. Os resultados são a consequência de muito trabalho, esforço, dedicação. E Éfeso era uma igreja trabalhadora. E Jesus enalteceu esta marca da igreja, dizendo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Éfeso era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Quarta marca de uma igreja vencedora. Igreja perseverante nas tribulações. Éfeso era uma igreja que perseverava nas tribulações. A expressão de Jesus usada no texto do versículo 3 é a expressão sofreste e tens paciência. Ser crente em Éfeso não era popular. Lá ficava um dos maiores centros ao culto ao imperador romano. Muitos crentes estavam a ser perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorarem a grande Diana dos Efésios. Outros ainda estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. A vida da igreja de Éfeso não era fácil. No meio de tantas perseguições, heresias, seduções e tantas contrariedades no empenho e o esforço de apresentarem Cristo num ambiente tão hostil, a igreja ela não esmorecia, a igreja ela não desistia e a igreja ela não voltava para trás. Glória ao nome do Senhor. Eles estavam prontos a enfrentar todas as provas, mesmo em meio ao sofrimento. Jesus enalteceu esta marca na igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja perseverante nas tribulações. Sofreste e tens paciência. Foi o que Jesus disse acerca desta igreja. Quinta marca de uma igreja vencedora. A marca do amor. A igreja de Éfeso tinha perdido o seu primeiro amor. A expressão de Jesus usada no texto do versículo 4 é a expressão: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade ou o teu primeiro amor. Precisamos de recordar que Paulo, quando estava preso em Roma e quando escreveu a sua carta aos Efésios, ele começa por identificar algo muito interessante a esta igreja. E diz assim, Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. No princípio, Paulo estava agradecido a Deus pela fé e pelo amor demonstrado por esta igreja. Paulo, estando preso, ouviu falar sobre a fé, ouviu falar sobre o amor da igreja e decidiu registar isso numa carta que escreveu a esta igreja. Mas agora, quando chegamos ao livro do Apocalipse, 40 anos depois de Paulo, uma outra geração de crentes, uma nova geração na igreja de Éfeso, a fé como no princípio havia,
essa fé, ela continuava. A fé que resultava da fidelidade à doutrina, a fé que traz discernimento espiritual, a fé que leva a trabalhar e a lutar, a fé que faz perseverar nas tribulações e não deixa de desistir. Essa fé se mantinha nesta nova geração de crentes e isto é fantástico de perceber. Mas Jesus, aquele que o Apocalipse revela como que tem os olhos como chama de fogo, que tudo vê e tudo conhece, ele conhecia também a igreja de Éfeso por fora e por dentro. A fé do princípio, ela mantinha-se, mas o amor que a igreja tinha no princípio, aquele que Paulo identificou como quando escreveu a carta aos Efésios, esse amor ficou pelo caminho. A constante luta contra os falsos apóstolos, o seu ódio pelos ensinos heréticos, parece que trouxeram um endurecimento dos sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da maior virtude de uma igreja, que é o amor. A pureza na doutrina, a lealdade à doutrina, não podem nunca substituir o amor. Abandonamos o nosso primeiro amor quando perdemos o foco do porquê que fazemos o que fazemos. Precisamos ser fiéis à doutrina, mas porque amamos a Deus. Precisamos de trabalhar na casa de Deus e trabalhar com esforço na evangelização porque amamos as pessoas que estão perdidas. Precisamos de ser perseverantes nas tribulações porque mesmo não amando o pecado, amamos os pecadores. A luta da igreja de Éfeso pela doutrina, o intenso trabalho e a perseguição levaram a igreja à esterilidade dos seus sentimentos. O pano de fundo de Apocalipse é a espera da noiva pelo noivo, que está a preparar um lugar para ela e prometeu vir buscá-la, conquistando e sendo vencedora. Ao olharmos para a igreja de Éfeso, conseguimos perceber que uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido, sem amá-lo com toda a devoção. Ela pode cumprir com todos os seus deveres, mas já não o faz motivada por um profundo amor por ele. Então, o que fazer? O texto do versículo 5 ajuda-nos a perceber a solução que Jesus apresenta para a igreja ser completamente vencedora. Diz o versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, aquilo que Jesus está a dizer é, lembra-te onde perdeste o teu primeiro amor. Muda a direção da tua vida de forma que o alcances novamente. E agora vive e trabalha com a motivação certa, cheia de amor por Deus e cheia de amor pelo próximo. A igreja vencedora é aquela que se mantém fiel à doutrina. É aquela que tem discernimento espiritual. É aquela que é trabalhadora. É aquela que é perseverante nas tribulações. Mas também é aquela que faz todas estas coisas, motivada por um profundo amor por Deus e pela pessoa do próximo. Somente a igreja vencedora irá comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, que é identificado no versículo 7. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, a igreja vencedora irá estar com Deus por toda a eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amada igreja, que Deus vos possa abençoar ricamente com esta palavra.